Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de redes de distribuição. Essa é a nossa aula número 5 e hoje finalmente nós vamos começar a falar sobre o sistema elétrico de distribuição. Vamos apresentar algumas características iniciais desse sistema. O sistema elétrico de distribuição é a parte do sistema elétrico responsável pela interligação, entre os pontos de geração e transmissão e os consumidores finais. Ele é composto principalmente por três estruturas básicas, As subestações de distribuição, a rede primária e a rede secundária. Nós vamos falar um pouco a respeito de cada uma, tá? As subestações, elas são a parte responsável pela interface entre os sistemas de distribuição e os sistemas de transmissão ou subtransmissão, tá? Essas subestações, elas abrigam equipamentos como transformadores, chaves, disjuntores, reguladores de tensão, sistemas de proteção, etc. Então, elas são os espaços, assim como existem também as subestações de transmissão, existem as subestações de distribuição, que são que é o ponto em que você vai ter a interface entre o sistema de distribuição e o sistema de transmissão. A conexão, na aula passada nós mostramos aqui no estado da Paraíba onde estão as linhas de transmissão. Então, a conexão que haverá entre essas linhas de transmissão e o sistema de distribuição da concessionária local, ela ocorre justamente através de subestações de energia, ok? Rede primária de distribuição, ela também é chamada de rede de média tensão. Essas são as redes responsáveis pela conexão entre as subestações e os centros de carga da cidade ou grandes consumidores. São formadas principalmente por alimentadores do tipo radial e média tensão. Então você tem na saída das subestações de distribuição, você tem o que a gente chama de alimentadores. São circuitos de média tensão. Eles operam aí na faixa de tensão entre 11,4 kV até 40 kV. Esses circuitos eles vão ser responsáveis por alimentar, fazer essa conexão entre as subestações de distribuição e os centros de carga nas cidades. São os alimentadores que geralmente possuem uma configuração radial, ou seja, eles são alimentadores isolados, mas também pode haver a conexão entre alimentadores distintos formando anéis, formando malhas. Nós vamos estudar isso um pouco mais à frente. E por fim nós temos a rede secundária de distribuição, que também é conhecida como rede de baixa tensão. Essa é a rede responsável pela conexão com o consumidor final, aquele consumidor de pequeno porte residencial. Então, a conexão que é feita na nossa residência é feita através da rede secundária de distribuição. Essa rede secundária, esse nível de baixa tensão da rede secundária é obtido através de uma transformação e essa transformação é feita por um transformador de rua, como a gente possivelmente já vimos na rua, nos postes pendurados lá os transformadores. Aqueles são transformadores de distribuição que tem ali justamente a função de fazer a conexão entre a rede primária e a rede secundária. A partir do transformador é que se deriva a rede secundária de distribuição. Aqui nós temos um exemplo de uma parte do sistema de distribuição. Então você tem aqui nesse ponto, esse quadrado vermelho, ele está representando o local em que está a subestação de distribuição. Essa subestação está conectada através de uma linha de subtransmissão com a subestação da transmissora local, tá? Então isso aqui, por exemplo, é a cidade de Campina Grande. Aqui o ponto de conexão com a rede de transmissão é a subestação Campina Grande 2. E aí essa subestação aqui, que é a subestação de Bela Vista, ela vai estar conectada à subestação de Campina Grande 2 através de uma rede no nível de tensão 69 kV. Essa rede nós chamamos de rede de subtransmissão. E aqui, a partir dessa subestação, que aí é uma subestação de distribuição,
você tem a derivação de vários circuitos de média tensão que vai formar a rede primária. Aqui eu tenho a representação de apenas um circuito, tá? Que é dado aqui, ó, por essa cor azul claro aqui, tá? Esse circuito de média tensão, que é justamente a rede primária, ele vai fazer o quê? Ele vai se distribuir aqui, basicamente nesses dois pontos aqui. Ele vai se distribuir aqui para a direita e depois vai se distribuir aqui para a esquerda, de modo a atender os principais centros de carga aqui que são atendidos por essa subestação. Bom, uma vez que a rede primária chegou nos centros de carga, alguns consumidores de grande porte eles podem se conectar diretamente à rede primária, né, no nível de média tensão. Porém, a maioria dos consumidores ele não irão se conectar à rede de média tensão. Eles precisam ser atendidos em baixa tensão. É o caso dos consumidores residenciais. Então, você vai ter esses triângulos aqui que são justamente os transformadores de distribuição. São aqueles transformadores que nós estamos acostumados a ver na rua, né, nos postes. Então, a partir desses transformadores de distribuição é que você tem a derivação da rede secundária, que é essa rede aqui que está na cor roxa, né? E aí você observa o quê? Que a rede secundária ela já tem uma capilaridade muito maior do que a rede primária. A rede secundária basicamente segue o arruamento, né? O formato das ruas. Então, para praticamente todas as ruas você tem lá uma rede secundária passando por ela e alimentando as cargas ali. Já a rede primária não, a rede primária ela tem um formato mais radial, ela vai seguir ali geralmente, né, o caminho das avenidas principais da região, enquanto que a rede secundária que vai ser responsável por atender essas regiões mais capilarizadas. Tá? Então essa aqui é a estrutura básica que está bem visível aqui para a gente do sistema de distribuição, com a sua subestação, a rede primária e a rede secundária. Okay? Com relação aos níveis de tensão, então a gente tem na rede secundária níveis de baixa tensão, né? Aqui no caso da Paraíba, o nível de tensão é de 380 volts, nível de tensão entre fases, né? Tensão de linha. Mas existem estados em que esse nível de tensão é de 220 volts, 230 volts. Pode ser diferente, ok? Com relação à rede primária, aqui na Paraíba, toda a rede primária é no nível de tensão de 13,8 mil volts, 13,8 kV. Mas esse nível de tensão ele pode ser diferente, ele pode ser de 11,4 kV, de 22 kV, de 34,5, tá? Ele vai ser aqui o que a gente chama de média tensão. Existe ainda a parte de subtransmissão, que é aquelas linhas que conectam as subestações de transmissão com as subestações de distribuição. Essa parte de subtransmissão é feita em níveis de alta tensão a partir de 69 kV. Então você pode ter 69 kV, 88 kV, 138 kV. Acima de 138 kV você vai ter aí o 230 kV, que já é transmissão, já faz parte da rede básica de transmissão, lá o Sistema Interligado Nacional. Então, no caso da subtransmissão são esses níveis aqui, ok? Então, o nível de tensão é importante no sistema elétrico, né? Porque ele basicamente é quem vai definir a hierarquia das conexões, tá? É importante a gente ter essa noção dos níveis de tensão em cada nível, tá? O nível de tensão ele também vai ser importante porque ele é quem vai caracterizar o sistema. Então, você tem sistemas maiores, mais espaçados, ou sistemas menores, mais compactos. Isso depende basicamente do nível de tensão que o sistema está operando. Bom, e a rede de distribuição, ela é operada por concessionárias de energia, né, que são conhecidas como distribuidoras de energia elétrica. No Brasil existem 57 distribuidoras de energia elétrica. Aqui nesse mapa existe uma ilustração de quem são as empresas que controlam essas distribuidoras, tá? Aqui no caso da Paraíba a gente vê que é o Grupo Energisa. O Grupo Energisa ele controla tanto a distribuição no estado da Paraíba, como no estado de Sergipe, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia. Tem também algumas áreas de concessão em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então é um grupo que opera em todo o Brasil, mas em cada uma dessas regiões você tem uma determinada área de concessão. No caso da Paraíba, por exemplo, você tem duas áreas de concessão distintas. Você tem a Energisa Paraíba e tem a Energisa Borborema.
A Energisa Borborema atua somente na região de Campina Grande, são apenas 6 municípios. E a Energisa Paraíba atua no restante do estado. Contudo, apesar de serem duas empresas diferentes, duas áreas de concessão diferentes, essas empresas são controladas pelo mesmo grupo, que é o Grupo Energisa. Tá? E nos demais estados você vai ter aí outras empresas, outros grupos controlando o setor de distribuição nos demais estados. Tá? Você tem aqui tanto empresas estatais como empresas privadas, sendo que hoje a maioria das empresas distribuidoras são distribuidoras privadas. Ok? Bom, e essas distribuidoras, elas são empresas, né, que fazem parte do setor elétrico, e aqui a gente vai apresentar agora as principais áreas técnicas que compõem uma distribuidora. Né? Isso é importante porque nós que somos profissionais aí da área técnica, temos na distribuidora um mercado de trabalho. É importante a gente saber, né, o que existe do ponto de vista de atuação profissional nessas empresas para nós. Então você tem nas distribuidoras geralmente um setor de planejamento. O setor de planejamento é aquele responsável por fazer a parte de estudos, né? Também algumas pessoas chamam de parte de setor de engenharia. É a parte responsável pelos estudos do sistema da distribuidora. Então, quais obras precisam ser feitas, quais os reforços precisam ser implementados, quais regiões do sistema estão operando com níveis de qualidade adequado, quais os sistemas não estão, as análises dos níveis de tensão, da quantidade de desligamentos que está havendo, o nível de perdas do sistema elétrico. Então, todas essas análises são feitas pelo setor de planejamento. Né? O setor de planejamento é quem vai estudar e definir quais são as obras necessárias, as melhorias que precisam ser feitas no sistema. O sistema elétrico ele é dinâmico, ele não é estático, então ele está todo dia é feito algum tipo de obra, algum tipo de reparo, a implementação de uma nova linha, a substituição dos condutores de uma linha antiga, a construção de uma nova subestação. O sistema está em plena expansão. Por quê? Porque a carga também está em plena expansão. Né? E essa expansão ela é estudada e planejada por uma área da distribuidora, né? Que é a área de planejamento. Uma outra área importante é a área de construção e manutenção da rede. Então você tem a equipe de planejamento fazendo aí o estudo e definindo quais são as obras, e aí depois entra a equipe de construção e manutenção, que é aquela equipe de campo que precisa dominar todas as técnicas de montagem de equipamentos, de montagem de linhas de distribuição, porque essa é a equipe que vai trabalhar com a construção, né, das linhas de distribuição, das subestações de distribuição. Então aqui entra também uma parte importante de obras civis e além da construção em si, também a manutenção das linhas e subestações já existentes. Né? Então essa a equipe de manutenção, de construção e manutenção é aquela equipe que efetivamente vai a campo para construir a rede ou dar manutenção na rede. Geralmente eles dividem as equipes, né, por nível de tensão. Então tem aquelas equipes que só atuam no nível baixa tensão, na rede secundária, tem as equipes que só atuam no nível média tensão, na rede primária, tem as equipes que só atuam na parte de subestações e linhas de subtransmissão, que são em alta tensão, né? Porque cada nível de tensão desse você vai ter equipamentos diferentes, né, com características diferentes, e aí são cuidados diferentes que você tem que ter em cada um deles. Outra área importante na distribuidora é a área da operação, é uma das áreas mais importantes. Né? Então, o sistema elétrico ele precisa ser operado em tempo real. Né? A quantidade de potência que vai ser atendida, que a carga está demandando naquele momento, né? Se você precisa fazer uma manutenção preventiva em um determinado alimentador, então você tem que remanejar a carga daquele alimentador para um alimentador vizinho, você tem que fazer uma manobra em tempo real ali, acompanhar se houve um determinado desligamento numa região do sistema. Enfim, toda essa operação é feita em tempo real, né? Existem centros de operação integrada do sistema,
em que você tem ali uma visão geral de como está o sistema naquele momento. Quando a gente fala visão geral, é basicamente conhecer os valores de corrente e tensão em cada um dos pontos ali principais do sistema. E a partir do centro de operação você pode tomar decisões como fazer manobras, abrir chave, fechar chave, etc. É uma área muito importante. Também é essa área, a área de operação, né, quem despacha as equipes de operação. Então vamos supor, houve uma queda de energia num determinado bairro. Então a equipe de operação ela vai tentar restabelecer o atendimento das cargas ali o mais rápido possível e em paralelo ela vai dar o comando para uma equipe de operação ir lá atender aquela região, verificar o que aconteceu e tentar corrigir o defeito, né? Então a equipe de operação, além de controlar o sistema em si, ela controla também as equipes de campo que estão ali de prontidão para atender aos chamados. Por fim, você tem a área de atendimento, né, que é a área de relacionamento comercial da empresa, que são aquelas equipes em que você que vão fazer a parte de ligação nova, né, quando você solicita uma nova ligação à distribuidora, então vem uma equipe lá da área de atendimento fazer aquela ligação nova. Essas equipes também são as equipes que fazem o corte de energia no caso de quando você não paga a conta de energia, né, por alguns meses seguidos. Essas equipes também são responsáveis pela parte de inspeção, né, para evitar que sejam feitas fraudes nos sistemas de medição. Então essas equipes fazem as inspeções para garantir que os medidores estão fazendo a medição correta da carga e assim sucessivamente. Então, basicamente essas 4 áreas aí são as áreas principais do ponto de vista de operação técnica, né, de uma distribuidora. São as áreas em que há oportunidade de atuação aí para profissionais com formação na área de elétrica, ok? Bom, o sistema elétrico de distribuição ele é um monopólio natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que é mais conveniente para o consumidor que haja apenas uma única distribuidora naquela determinada região. E é mais econômico que haja uma única distribuidora. Isso é o que a gente chama de monopólio natural. Por quê? Porque o sistema elétrico ele é caracterizado por um custo fixo muito elevado. Isso quer dizer que para fornecer energia para 100 consumidores ou para 1000 consumidores, o custo não é aumentado 10 vezes, né? Se você for fornecer para 100 consumidores ou para 1000 consumidores, você não tem um aumento de 10 vezes no custo. Você tem um pequeno aumento ali, porque existe um custo fixo muito alto. Então, em havendo um custo fixo muito alto, é melhor que haja uma quantidade grande de pessoas para ratear esses custos fixos. Em havendo uma quantidade grande, você consegue reduzir o custo da distribuição de energia elétrica, né? Por isso que há sempre uma única distribuidora de energia em determinado local. Você nunca vai encontrar uma mesma região com 2 distribuidoras operando ali, né, para o consumidor escolher qual delas, como existe no caso de outros serviços, como de internet, por exemplo, porque seria mais caro para o consumidor se houvessem 2 distribuidoras. Então, por ser um monopólio natural, é necessário que haja uma regulamentação muito forte do setor, né? Porque senão, como os consumidores estão cativos ali com aquela empresa, ela poderia simplesmente fazer o que quisesse. E para que isso não ocorra, existe uma regulamentação muito forte. O setor elétrico é um dos setores mais fortemente regulados no Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica é o órgão responsável pela regulação e fiscalização das distribuidoras de energia, né? No caso aqui é a ANEEL, vocês já devem ter ouvido falar. Os principais instrumentos de regulamentação são os procedimentos de distribuição, conhecido como PRODIST, e a Resolução Normativa 414, do ano de 2010. No caso do PRODIST, existem 11 módulos. Vocês podem pesquisar aí no site da ANEEL os módulos do PRODIST, né, e o acesso é aberto. Cada um desses módulos ele trata de um tema específico relacionado à distribuição. Então, por exemplo,
O planejamento e a expansão do sistema de distribuição. Como deve ser feito? Quais são os requisitos? Quais são as obrigações da distribuidora, né? Ela deve garantir a expansão em quais casos? O acesso ao sistema de distribuição, né? Se você quer acessar o sistema de distribuição, quais são as regras? Quais são os seus direitos e quais são os deveres da distribuidora? Procedimentos operativos, né? Como é que deve ser feita a operação do sistema de distribuição? Com relação aos sistemas de medição, quais são os requisitos dos medidores de energia? O que é que as distribuidoras devem garantir? Informações requeridas e obrigações, cálculo de perdas de distribuição, qualidade de energia, né? Quais são os níveis de qualidade de fornecimento, o DEC e o FEC que vem lá na conta de energia, ressarcimento de danos elétricos, enfim, tem informação sobre tudo. Então isso aqui, para o caso da distribuidora, é como se fosse uma lei, ela tem que cumprir tudo que está dito aqui no Prodist. Tá? E aí a gente pode, caso haja curiosidade, vocês podem se aprofundar, acessar esses módulos e estudar aí para conhecer basicamente tudo que a distribuidora faz, ela faz para atender aqui o Prodist e a Resolução 414. A Resolução 414 ela é uma resolução que esclarece, né, as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Né? Em que condições o fornecimento deve ser realizado, principalmente com relação à parte comercial, à parte tarifária, os prazos de atendimento da distribuidora, quais são os prazos, quanto tempo ela leva para fazer uma ligação nova, quais são as tarifas que eu posso escolher, e assim sucessivamente. Então, na Resolução 414 é que está dito lá todas as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. É importante também nós, enquanto consumidores, até conhecermos um pouco a Resolução 414. Vocês também podem acessá-la no site da ANEEL, caso tenham curiosidade. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula número 5. Começamos a falar, né, um pouco sobre as características do sistema elétrico de distribuição, características gerais. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.